hoje em fazer convosco um pequeno jogo. Trata-se de medir a vossa atenção e a vossa concentração através de alguns slides. Em primeiro lugar, há um que deveria estar todo azul ou todo verde. É este. É azul ou é verde? Já tive várias propostas. Mas pronto. Podemos continuar. Aqui nós temos 4 caravelas. Ao final de contas, temos uma espécie de aqueduto. E se isto é uma espécie de aqueduto, será que estas 3 são caravelas? Nesta imagem seguinte, quantos alces é que vocês estão a ver? Se olharem bem. E quantas hastes de alce? Nesta imagem, nós temos 2 idosos, ou será que também temos um homem com uma viola, uma mulher, uma garrafa, e do lado do cantor uma outra mulher a sair de casa? Será que nós aqui temos o retrato de um idoso? Ou teremos também uma senhora com uma criança ao colo, um outro idoso e um cão caído na rua? Nesta outra imagem, será a face de um homem ou será a palavra inglesa liar que está lá escrita? Estamos no mesmo plano ou há uns que estão num plano superior a outros? Estão a ver? O que eu acabei de vos mostrar são apenas algumas imagens que nos podem provocar ilusões de óptica. Uma ilusão é uma confusão dos sentidos que provoca uma distorção da percepção. E não é apenas a visão que é suscetível de ter estas distorções. Todos os nossos sentidos são suscetíveis de sofrer distorções, ou por causas naturais, uma mudança de ambiente, uma mudança de clima, ou por causas artificiais, a camuflagem, o mimetismo, os efeitos visuais ou sonoros. E embora nós sejamos mais sensíveis, se calhar, ao nosso sentido da visão, nós contemplamos mais as distorções visuais. Mas eu escolhi mostrar-vos estas ilusões de óptica para vos chamar a atenção para um relato dos Evangelhos, onde nós vamos ser confrontados com a experiência de ver. O que é que significa ver? Por isso, eu gostaria que nós pudéssemos ir até ao Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos, ao capítulo 8, e vermos os versículos 22 a 26. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. E diz-nos o seguinte: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E o cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. E tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou-o Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Há aqui alguns detalhes que merecem a pena ser abordados, embora o tempo disponível não nos permita uma abordagem muito profunda. Vamos notar apenas aquilo que parece ser o mais evidente ou o mais estranho. Em primeiro lugar, é-nos dito que este personagem é cego, mas nós não sabemos se ele é cego de nascença ou
se durante o seu período de vida veio a cegar. Há um outro detalhe que é estranho. A Bíblia diz-nos que Jesus levou esta pessoa para fora da aldeia. E é fora de, e isto é importante, este conceito, é fora de que todo o relato que leva este homem de novo a ver se faz. Quando Jesus pergunta a este cego, vês alguma coisa? A resposta dele pode ser compreendida de duas maneiras. Ela pode ser compreendida como uma espécie de questionamento. Se ele fosse um cego de nascença, o que ele estaria a dizer é: eu vejo os homens que andam como árvores, isto é ver. Se ele não fosse um cego de nascença, a afirmação do cego estaria a dizer: eu vejo, mas não vejo como deveria, porque eu já sei o que era ver, e isto não é bem a mesma coisa. É na segunda intervenção de Jesus sobre este homem que é mencionado que a sua visão fica restabelecida. E teríamos aqui uma surpresa. Pela primeira vez teríamos aqui um milagre em 2 tempos. Como se Jesus tivesse a retificar um primeiro milagre que não saiu tão bem. Ora, não é isto que o Evangelho de Marcos nos quer dizer, mas o Evangelho de Marcos coloca-nos este relato para nos dar a entender, e sobretudo no contexto próximo, para nos dar a entender, para nos chamar a atenção para o que significa realmente ver. Na Bíblia, ver é mais que olhar. Ver é analisar. Melhor dizendo, analisar-se. É por isso que a primeira vez que o verbo ver aparece na Bíblia está no relato da criação aplicado a Deus. E várias vezes nós vemos esse relato da criação no primeiro capítulo do livro de Gênesis, dizendo: e viu Deus que. Ver que é uma característica divina que ele passou aos seres humanos. Nós somos os únicos seres neste planeta que vemos que. Nós vemos que está a cores ou que está a preto e branco. Vemos se está nítido ou se está desfocado. Vemos se é aparente ou se é profundo. Tal como Deus viu que nós somos os únicos seres que vemos que. Mas é interessante porque os fenomenologistas dizem ainda uma outra coisa sobre a ação de ver. A ação de ver está ligada a uma intenção. Ora, a palavra intenção vem do latim intensio e denota uma atenção, uma aplicação, uma vontade determinada. Isto é, quando nós vemos, não focamos apenas o nosso olhar sobre o objeto que estamos a ver, mas podemos fazer mais. Podemos focar outros aspectos no nosso psiquismo e começar, por exemplo, a criticar o que vemos. Podemos dar uma opinião sobre aquilo que vemos. Quando nós vemos, a verdade é que dirigimos para esse ver uma atenção. E muitas vezes dirigimos uma intenção que vai dar significado àquilo que vemos, ou que vai atribuir um significado àquilo que nós vemos. O ver é, assim, algo mais profundo e que exige uma reflexão. Ora, justamente nesta passagem que nós acabamos de ler, no contexto em que este relato aparece, há várias alusões ao ver. No início do capítulo 8 de Marcos, os discípulos não conseguem ver como é que Jesus vai alimentar uma multidão que o seguia. Jesus diz-lhes: olhem, boa ideia, não há comida para todos, deem-lhe vocês de comer. Eles dizem: mas como é que nós vamos fazer isso? Eles não conseguem ver. Logo a seguir, no capítulo 8 ainda, dos versículos 27 ao 33, Pedro não consegue ver a abrangência do que significa ser filho de Deus. Ele diz: tu és o filho de Deus, mas ele não consegue abarcar aquilo que diz. No capítulo 9 de Marcos, os discípulos veem Jesus transfigurado.
Mas é engraçado que Jesus diz: a ninguém vocês vão contar o que viram, senão quando eu ressuscitar. Só quando eu ressuscitar é que vocês têm autorização para contar aquilo que viram hoje aqui. Ou seja, só quando Jesus ressuscitasse é que eles podiam ver melhor o que tinham visto naquela ocasião. Só quando Jesus ressuscitasse é que o significado da transfiguração poderia aparecer na sua plenitude. Ora, já podemos chegar a uma primeira conclusão. Não basta estar perto de Jesus, não basta ser discípulo de Jesus para saber ver em condições, ou para poder ver em condições. Não se esqueçam que o ver situa-se a um nível mais profundo do que apenas olhar. O ver é preciso uma intenção. E essa intenção necessita, por sua vez, de uma ação especial da parte de Deus, muitas vezes para abrir o nosso olhar, muitas vezes para nos ajudar a compreender o que nós vemos, mas não entendemos, o que nós vemos, mas cujo significado muitas vezes nos ultrapassa. Vamos ver outros exemplos na Bíblia que nos mostram como este ver, se nós estamos na imediação de Deus, muitas vezes não é suficiente. Não vamos ler as passagens, porque não temos tempo para isso. Mas se vocês quiserem tomar nota e analisar em casa, sintam-se livres. Uma dessas passagens é o segundo livro de Reis, no capítulo 6 do segundo livro de Reis, do versículo 8 ao versículo 23, vocês têm um episódio que todos conhecem. Os exércitos sírios cercam a cidade de Dotã com o objetivo de prender Eliseu. O servo de Eliseu acorda de manhã, vai à porta de casa para poder respirar o ar puro e a primeira coisa que vê é que a cidade está completamente cercada e ele entra em modo de sobrevivência. Profeta, isto vai correr mal. O servo de Eliseu vê os exércitos sírios, mas não vê os exércitos de Deus que estão ali à volta para proteger o profeta e para o proteger a ele. Uma das questões que eu me coloquei foi esta: será possível não ver quando se está convertido? Será possível não ver quando eu estou cheio do Espírito Santo? Ou melhor ainda, será possível que duas pessoas cheias do Espírito Santo, uma possa ver e outra possa não ver? Bom, é simples. Se vocês forem ao livro de Atos, mais ou menos aí pelo capítulo 9, vocês têm a conversão de Saulo. Não se esqueçam que a descida do Espírito Santo sobre a igreja dá-se em Atos capítulo, se a vossa memória não vos falha, isto está mal. Deve ser aí pelo 2, não? Deve ser. Aí dá-se a descida do Espírito Santo. E nós concluímos que todos os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, certo? Ora, Saulo converte-se e diz-nos a Bíblia que ele procurava aproximar-se dos discípulos em Jerusalém. Mas não se esqueçam que o homem tinha uma reputação e ninguém lhe queria abrir a porta, a não ser um, chamava-se Barnabé. Diz o livro dos Atos que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Vemos isso no capítulo 5 do livro de Atos, quando se dá o caso de Ananias e Safira. E Barnabé, arriscando a sua reputação, traz o Saulo ao seio dos discípulos. Portanto, aqueles discípulos eram cheios do Espírito Santo, mas não conseguiam ver. A nossa intenção de ver pode muitas vezes ser condicionada pelo preconceito que nós temos contra os outros. Um outro exemplo que nós temos é o de Pedro. Lembram-se que Pedro uma vez teve uma visão de um lençol com animais
E Deus dizia-lhe, Pedro, mata e come. E Pedro dizia, Senhor, não, mas eu não posso, há aqui animais imundos. É verdade que há animais bons, mas toda a gente sabe que animais imundos com animais bons, está tudo imundo, eu não posso comer. E o Pedro tinha compreendido nessa visão que aos gentios ele não deveria de chamar imundos. Daí que ele foi à casa de Cornélio. Há algum tempo mais tarde, os irmãos vão ler na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 11 a 14, que o mesmo Pedro, que estava todo contente junto dos gentios, quando vê chegar os judeus, sai de junto dos gentios e vai para perto dos judeus para não se contaminar. E o apóstolo Paulo vai repreender a sua conduta. Será que Pedro não via que estava a fazer mal? Uma outra coisa que nós aprendemos, irmãos, é que a pressão religiosa pode condicionar a nossa intenção de ver a realidade. A pressão religiosa pode nos impedir de ver a realidade. O próprio Paulo foi vítima desse ato de não ver. Havia um jovem chamado João Marcos que se juntou com Paulo na primeira viagem missionária. E o João Marcos estava cheio de entusiasmo, mas aquilo foi demais para ele. João Marcos não estava à espera de ver tanta oposição, de passar por tanto mal, e chegou um momento em que ele disse, é melhor eu voltar para a casa da mãe, que assim eu lá tenho comida, tenho proteção, tenho casa, isto aqui está a correr mal, e foi-se embora. E na segunda viagem missionária, o João Marcos veio muito triste ter com o Barnabé, eu realmente cometi um erro. Eu não devia ter-vos abandonado na primeira. Eu gostava de ir na segunda viagem. E o Barnabé vai todo contente dizer ao Paulo, Paulo, o João quer vir outra vez connosco. Ah, não, isso é que não. Não. Comigo é uma vez e acabou. E diz o livro de Atos que houve tal discussão entre Barnabé e Paulo que ambos se separaram. Se não fosse Barnabé a dar uma oportunidade a João Marcos, nós hoje não tínhamos o Evangelho de Marcos. Mais tarde, Paulo reconheceu que João Marcos lhe era útil, mas naquela ocasião, o que é que perturbou a intenção de ver de Paulo? A memória. A memória pode condicionar e prejudicar a intenção com que nós vemos a realidade. Estão a ver, irmãos? Às vezes nós vemos, mas não vemos que. É por isso que, após nós termos visto estes elementos que nos ajudam a refletir sobre o que vemos, sobre a intenção com que vemos, sobre a forma como ajuizamos o que vemos, é o momento de analisarmos o milagre de Jesus. Relembremos que Jesus levou o cego para fora da aldeia. Ou seja, é a partir de fora. E é engraçado, não é de dentro da aldeia, é de fora da aldeia, é de fora do seu meio. É de fora de onde o meio que provavelmente impediria este homem de ver claramente que Jesus realiza o milagre de ver. É muito curioso porque quem estuda fenomenologia vai dar séculos mais tarde com um senhor chamado Edmund Husserl. E Edmund Husserl afirmava que nós, para vermos melhor, teríamos que fazer uma coisa que se chama em grego a epoquê. Eu vou-vos dizer o que é a epoquê. Vocês vão dizer que eu hoje não estou muito bem dos meus espíritos. Mas a epoquê é uma coisa muito simples. É nós estarmos aqui a assistir a esta reflexão e o que Edmund Husserl nos está a dizer é nós estamos aqui, mas fazermos o exercício de irmos até Sintra e de Sintra vermos o que é que se está a passar aqui. Chama-se isto a epoquê. Sair, abstrair-se do meio em que se está, por outras palavras, sair do quadrado, sair da caixa para poder ver, para poder analisar, para poder ajuizar a realidade daquilo que se está a passar. Em termos práticos, colocar em suspensão tudo aquilo que é o nosso saber a priori acerca de algo. É isso, muitas vezes, que nos impede de ver. Ora, Jesus transporta este homem para fora e é a partir deste local que ele vai realmente permitir que este homem veja. E como é que ele vê? Este homem realmente vai começar a ver, mas como é que ele vê? Eu vejo sombras. Às vezes nós não conseguimos ver bem também. Às vezes nós vemos também sombras.
Como eu já vos mostrei, é fácil muitas vezes estar perto de Jesus e ver mal. O difícil é nós admitirmos isso. É difícil de admitir que às vezes, apesar de estarmos perto de Jesus, não estamos a ver bem. É preciso ainda que Jesus nos conduza para fora dos nossos meios. Às vezes para fora dos nossos preconceitos. Às vezes para fora das nossas ilusões. Às vezes para fora dos nossos saberes. Às vezes para fora das nossas pretensões. Para nós podermos começar a ver nitidamente. O segredo deste cego foi que ele se colocou sob a autoridade de Jesus. Submeteu-se à sua intervenção. E consentiu em recomeçar sob novas condições de ver. Basicamente, isso é o que Deus nos pede a todos nós. Consentir a passarmos sob a autoridade de Jesus, a não apenas dependermos dos nossos preconceitos, dos nossos pressupostos, da nossa tradição, e a podermos, ao colocarmos sob a autoridade de Jesus, permitir que Ele oriente a nossa intenção. Foi esse o segredo do próprio Jesus Cristo. Todos sabem que Jesus teve 3 anos e meio de ministério, mas sabem, teve 30 de aprendizado. E durante esses 30 em que Jesus quis ser ensinado, o que é que ele aprendeu a desaprender? Durante 30 anos, Jesus aprendeu a desaprender que a maneira pela qual os judeus viam os outros era errada. Durante 30 anos, Jesus aprendeu a desaprender que a forma pela qual as pessoas entendiam o Messias estava completamente ao lado do essencial. Durante 30 anos, Jesus aprendeu tudo de novo, teve que aprender tudo de novo, porque aquilo que era o seu contexto, a sua educação, a sua sociedade, estava completamente errada no que era essencial para o seu ministério. E é por isso que Marcos salienta que Jesus levou este homem para fora. Muitas vezes, irmãos, nós crescemos na igreja, nós somos ensinados. E é difícil um dia nós sabermos que temos que desaprender o que nos custou tanto a aprender. E há ainda um outro drama na nossa vida. É que nós aceitamos que a vida é uma escola, mas temos um outro problema. Também aceitamos que a idade é um posto. E então, juntando estas duas coisas, nós aceitamos que a vida é uma escola, mas a partir de uma certa idade, alguns de nós já pensamos ser professores. E o que é que se vai ensinar a um professor? O terceiro aspecto é que Marcos salientou muito bem. Não neste episódio apenas, mas em todo o seu Evangelho. Para ver bem, há que fazer a experiência da cruz. E a experiência da cruz é abandonar-se ao abandono de Deus. E nós somos muito púdicos na imagem que fazemos da cruz. Os romanos não eram. Quem ia para a cruz ia completamente nu. Nu. Despido. Era a vergonha completa. Mas é também por aí que Jesus nos diz, às vezes o que nós vemos depende também da fatiota que temos vestida. E essa fatiota, essa condição, essa situação ou essa função onde todos nós muitas vezes estamos, impede-nos de ver bem. Houve uma vez numa experiência traumática que eu passei. Eu estava a fazer latim e o latim calhava num exame de 5 horas de latim, das 2 da tarde de sexta, e ia acabar às 7 da tarde, e não podia ser porque era inverno. E eu pedi ao professor, Sr. Professor, era melhor você mudar-me o exame de latim, porque senão eu não vou poder fazer o exame. E ele mudou-me o exame. Em lugar de eu fazer na sexta, fiz na quinta, no dia antes, no dia anterior. E houve 3 ou 4 colegas meus que também pediram para fazer o exame na quinta. E ele avisou-nos, o exame não vai ser o mesmo. Tudo bem, vai ser de grau difícil, tal como ao outro, mas não vai ser o mesmo. E lá estávamos os 4.
vemos o texto aparece à nossa frente, era um texto de Cícero. Para aqueles que sabem latim, Cícero, era melhor ele nunca ter escrito latim, porque complica-nos a vida toda. Também é verdade que depois de Cícero o latim é como faca em manteiga. Mas eu olhei para aquilo e aquilo parecia chinês. Não parecia latim, parecia chinês. E eu disse para mim mesmo, ora, aqui está uma prova de 5 horas que se vai fazer em 5 minutos. E todos os meus colegas e os outros 4, eu olhava para a cara deles e dizia, isto não está a correr bem a ninguém. Mas o que acontece é que nós não temos outro remédio. Deixa cá olhar a ver se isto tem alguma hipótese de começar por alguma coisa. E lá fui fazendo aquilo, 5 horas mais tarde, entrego o exame com a consciência nítida que aquilo não correu muito bem. Espero por segunda-feira e vou perguntar aos meus colegas de sexta como é que a coisa correu. Eu olho para a cara deles, isto não correu bem a ninguém. Não foi só aos de quinta que não correu, aos de sexta também não correu. Resumo da história, dos 30 e poucos que éramos nós todos, só 5 tivemos nota superior a 10. Já podem ver a catástrofe que foi aquilo. E quando o professor vai fazer a correção dos testes ali, ele dizia, isto até era fácil, bastava ver, era ver, dizia ele. Era só ver os casos, os verbos, o que é que aquilo estava. E realmente, explicadinho por ele, aquilo tinha-se feito realmente em 5 minutos. O problema era este. Irmãos, os evangelhos dizem-nos realmente isto. Ver é essencial. Ver é uma atribuição de Deus que Ele quer transmitir aos seres humanos. Mas não se esqueçam, ver é mais que olhar. Ver é ver com intenção. E ver é ver sobre a autoridade de Jesus. É ver sobre aquilo que muitas vezes nos quer desalojar dos preconceitos em que nós estamos, das memórias que nós temos, do meio que nos perturba a nossa visão e conduzirmos de forma a que aquilo que nós vemos já não sejam sombras, mas seja a realidade com o significado que Deus quer para a nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, para que no nosso ver, esse ver seja com intenção e essa intenção seja significativa para a nossa existência. Amém.